Sabe aquele sonho de ter o próprio negócio? Muita gente tem, mas a verdade é que poucas pessoas entendem o que de fato separa o sucesso do fracasso. Hoje, a gente vai analisar as ideias transformadoras do livro O Mito do Empreendedor, de Michael E. Gerber, uma obra que simplesmente revolucionou o jeito de olhar para as pequenas empresas. E vamos começar com um número que, olha, assusta de verdade: 80%. De acordo com o livro, essa é a taxa de novas empresas que simplesmente fecham as portas nos primeiros anos. É um número que faz a gente parar para pensar e que serve como nosso ponto de partida para entender a raiz do problema. E por trás dessa estatística fria, existe uma pergunta que mexe com a gente. Por que tantos projetos que começam com tanta paixão, com tanta esperança, acabam virando uma fonte de frustração, de esgotamento e até de prejuízo? É exatamente esse mistério que o livro se propõe a resolver. Para a gente entender essa jornada, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos encarar a dura realidade do mercado. Depois, vamos desvendar o grande mito que leva ao fracasso. Em seguida, vamos conhecer as 3 personalidades que vivem em conflito dentro de cada empreendedor. Entender a diferença crucial entre trabalhar no negócio e para o negócio, descobrir o modelo do protótipo de franquia e, por fim, encontrar o caminho para a verdadeira liberdade. Começando então pela dura realidade. Aquela estatística alarmante dos 80% não é só um número, viu? Ela revela um problema muito mais fundo que afeta a grande maioria dos pequenos negócios. Um problema que vai bem além da falta de dinheiro ou de um bom produto. E a causa desse problema nos leva direto para o coração do livro, o que ele chama de o grande mito. Gerber argumenta que existe uma suposição fatal, sabe, um erro de pensamento que está por trás da maioria esmagadora desses fracassos. E o que é esse tal de mito do empreendedor? É aquela crença perigosíssima de que se alguém é muito bom em fazer um trabalho técnico, essa pessoa automaticamente vai saber como gerenciar um negócio que faz esse trabalho. Pensa só, uma cozinheira fantástica que decide abrir um restaurante ou um programador genial que funda uma empresa de software. A habilidade técnica não garante de jeito nenhum a capacidade de construir e liderar uma empresa. Esse, segundo o autor, é o erro fatal. Para a gente entender por que esse mito é tão destrutivo, a gente precisa olhar para dentro. Gerber explica que todo dono de negócio tem, na verdade, 3 personalidades que vivem numa briga constante, e é o desequilíbrio entre elas que causa todo o caos. Primeiro, a gente tem o técnico. Essa é a parte de nós que adora colocar a mão na massa. O executor. É o padeiro que ama sovar o pão, o mecânico que se realiza consertando o motor. O lema do técnico é aquele clássico: se quer algo bem feito, faça você mesmo. E por causa disso, ele tem uma dificuldade enorme em delegar, vivendo totalmente focado no presente. Em seguida, aparece o gestor. Ele é a nossa parte que anseia por ordem, por planejamento. O gestor quer criar sistemas, organizar os processos e garantir que tudo funcione de um jeito previsível e eficiente. É ele quem fica frustrado quando a equipe não segue os procedimentos que ele criou. E por último, o empreendedor. Esse é o visionário, a força criativa que vive lá no futuro. Enquanto o técnico executa e o gestor organiza, o empreendedor sonha com novas oportunidades, com crescimento e com tudo o que o negócio poderia ser. É ele que impulsiona a inovação. O problema é que, na maioria das vezes, o técnico assume o controle total. Ele acaba sufocando a organização do gestor e a visão do empreendedor. A solução, segundo Gerber, é uma virada de chave na mentalidade. Começar a trabalhar para o negócio e não apenas no negócio. E essa diferença, ela é crucial. Trabalhar no negócio é ser um empregado da própria empresa com foco total nas tarefas de hoje, onde tudo depende diretamente do dono. Se o dono tirar férias, a empresa para. Já trabalhar para o negócio é assumir o papel de arquiteto com foco na visão de amanhã, construindo um sistema que funciona de forma independente, com ou sem a presença constante de quem fundou. Tá, mas como é que a gente faz essa transição na prática? Gerber nos dá uma ferramenta muito poderosa, o conceito do protótipo da franquia. A proposta é simples e ao mesmo tempo genial. Construa o seu negócio desde o primeiro dia como se ele fosse ser replicado milhares de vezes. Isso se traduz em 4 passos fundamentais. Primeiro, defina a visão. O negócio tem que servir à sua vida e não o contrário. Segundo, crie sistemas para tudo, do marketing à entrega. Terceiro, documente cada processo, transformando aquele conhecimento que está só na cabeça das pessoas em manuais de operação claros. E quarto, inove constantemente, sempre refinando e melhorando esses sistemas. É como diz o próprio Michael E. Gerber:
Pense no seu negócio como algo diferente de você, uma máquina concebida para te dar mais vida. A meta é exatamente essa: criar um ativo que gera valor e não um emprego que consome toda a nossa energia. Com esses conceitos todos em mente, a gente chega ao nosso destino final, o caminho para a liberdade, que é onde o conhecimento se transforma de verdade em ação. Então, por onde começar? O livro sugere passos práticos e muito poderosos. Primeiro, dê um passo para trás e observe o seu negócio como se fosse um estranho. Faça a pergunta fundamental: como isso aqui pode funcionar sem mim? Em seguida, comece pequeno. Documente um único processo-chave. E, acima de tudo, mantenha o foco na experiência que você quer entregar ao cliente. A aplicação desses conceitos é a verdadeira chave. E é para ajudar nessa jornada que este roteiro foi desenvolvido pelo canal Terceiro Cérebro, um espaço criado especialmente para quem busca conhecimento, crescimento e liberdade pessoal. Se esta análise foi útil de alguma forma, o seu apoio é fundamental. Curta, comente e compartilhe para que o projeto continue a crescer. E, claro, se inscreva no canal para não perder as próximas análises. E se quiser se aprofundar ainda mais, você encontra a análise completa lá no nosso blog. O endereço é terceirocérebro.blogspot.com. E para quem deseja ir diretamente à fonte original, ficam aqui as referências bibliográficas da obra analisada nesta apresentação. Muito obrigado e até a próxima.